Como medir transistores, né? Hoje eu vou explicar aqui um método que dá para fazer tanto com o multímetro analógico quanto com o digital para você medir transistores. Este método ele serve também para ser medido na placa. Só que na placa ele não dá assim, uma noção tão boa, mesmo se o componente está ruim ou não. Ele dá uma noção ali que se o componente ainda funciona, né, os dois diodos aqui, as junções aqui, então dá mais ou menos, né, uma ideia para saber se ele está com algum defeito, né? Mas tem um outro teste mais confiável para ser feito quando é na placa, né, no circuito ali. Então eu estou aqui com esse aqui, que é no caso, esse exemplo aqui é um BC547, um NPN, né? Aí os terminais aqui são coletor, base do meio e emissor do lado de cá. A medida aqui, nesse caso aqui, é muito simples, tem que ser feito. Vou pegar aqui. O multímetro vai ser colocado na escala de diodo, porque é a única forma, que nesse caso aqui, conforme eu já expliquei em outro vídeo, a parte de resistência desses multímetros digitais, ela é feita justamente para não medir junto o semicondutor igual diodo, transistor, aí ela acaba não servindo para medir, mas já tem a parte específica para diodo, tem a voltagem necessária que vai medir aqui. Então vamos lá. Aí aqui, como eu já falei, o terminal é coletor, base, emissor, então eu vou pegar ele aqui e vou medir. A primeira medida que é entre coletor, que é esse de cá, e o emissor, que é esse aqui. Isso invertendo as pontas, né? Por exemplo, positivo de lá, negativo de cá, positivo de cá, negativo de lá. Então, vamos lá. Neste caso aqui, ele não pode marcar nada. Olha lá, não está marcando nada. Está correto. Agora vamos inverter aqui as pontas de prova. Tá? Vamos colocar aqui. Continua não marcando nada. Então está correto. Nesse caso aqui, coletor para emissor, emissor para coletor, normal. Aqui, como eu sei que esse terminal do meio é a base, então aqui tem que ser colocado o positivo. Esse multímetro digital, o positivo é o vermelho mesmo, que é o da bateria. Então, aí eu posso colocar, tanto é que eu vou mostrar aqui, ó, o negativo, ó, na base, e o positivo no emissor. Nada no coletor, nada. Agora, o vermelho aqui, o positivo, ele tem que marcar, que seria a queda de tensão da junção aqui, né? Então, teste para determinar as junções aqui, o estado, né? Olha lá. Marcou, base para emissor e agora a base para coletor. É um pouco menor, justamente. Então, é esse aí o teste. No analógico, o mesmo teste pode ser feito, mas aí a escala já é a de x10 vezes 10, certo? Então, essa aqui. Aí o que tem que ser feito aqui? Zerar, normalmente, né? Multímetro. Acredito que está zerado. Aqui a escala é x10, né? Vezes 10 aqui, certo? Aí aqui eu já zerei, ó. Né? Tá zerado direitinho. Aí é a mesma coisa aqui, né? Só que aqui é o seguinte, como o analógico ele é invertido. Então, essa ponta aqui, na verdade, que é a positiva para medir voltagem, por exemplo, é a negativa nessa parte aqui de resistência. E essa é a positiva, certo? Mesma coisa do teste anterior, né? De emissor para coletor. De coletor para emissor. Aí inverte ali, ó. Né? Nada. E aqui, conforme eu falei, essa é o negativo. Se eu colocar na base aqui, ó, ela vai simplesmente, ela não vai indicar nada, porque ela é negativa, certo? Então vamos lá, olha lá. Nada, nada. Agora, essa aqui sim é um positivo, então essa vai na base. Olha lá. Queda da junção. Emissor e agora aqui coletor. Normal, tá funcionando normalmente. Aí agora, quer ver? Eu posso inclusive mostrar que dá para ter uma pequena noção, por exemplo, numa placa, né?
mas ele não é, conforme eu repito, não é uma forma bastante confiável. Porque, por exemplo, nessa placa aqui, ó, aqui tem um mesmo transistor, que é um BC547, certo? Aí aqui, inclusive, tá também, igual eu tinha falado, tá ali os terminais aqui, que é coletor, base e emissor, certo? O pinagem dele aqui. Eu vou mostrar aqui da base, para medir as junções aqui da base para o coletor, base para emissor, eles vão medir normalmente, tanto o analógico quanto o digital. Por exemplo, este caso aqui, a base, neste caso aqui, a base aqui é o do meio. Deixa eu checar mais pra cá. Então, vem a ser esse terminal aqui, este. Então, eu vou medir ele aqui. Vamos lá, de base para emissor. Ah não, peraí. Tá certo. De base para emissor e de base para coletor. Marcou, normal. Só que no caso aqui, emissor para coletor, ele já vai dar, quer ver o resultado? Ele não pode ser considerado confiável, ó. Ele vai conduzir um dos lados aqui. Então, por quê? Porque aqui ele está conectado, ele faz parte aqui de um circuito com um resistor, com um capacitor, que acaba conectando o coletor ao emissor, né? Tanto é que o mesmo teste pode ser feito aqui também. Aí vai dar a mesma coisa. Que é ali o que eu já expliquei, ó. Base para coletor. Aqui base para emissor. Mas coletor e emissor não pode ser confiável, porque olha lá, ele vai indicar um certo valor. Então agora eu falo, mas base, para ter uma noção breve, uma noção pequena da junção de base, por exemplo, é perfeitamente possível, dá para ter uma noção, mas tem um outro teste que eu vou explicar aqui, que é o que faz direitinho com o transistor na placa, vamos dizer assim, sem tirar ele da placa para testar. E é bastante confiável, inclusive é o método que eu uso. Mas esse teste dá para ter uma noção e também é bom para ser medido, por exemplo, fora da placa, que às vezes você tem um transistor ou tirou de alguma placa ou enfim, comprou, então você pode testar para saber se ele está funcionando ali, se tem as junções tudo direitinho, certo? É isso aí. Dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva, né? Comente aí caso você tenha alguma dúvida também. É isso. Antes de terminar o vídeo, aqui no canal também tem muito mais vídeo aqui, por exemplo, sobre o teste de transistor, diodo, outros componentes em geral aí, né? Pode verificar aí no canal aí. E é isso. E tchau.